Sabe aqueles momentos em que você tá muito estressado e acaba explodindo, fazendo e falando coisas sem pensar direito? Pois é, foi de uma situação assim que nasceu a música Trouble, do Coldplay. Fala galera, eu sou a Renata Simões e esse é o canal English and Music. Se você gosta de música e gosta da ideia de aprender inglês com música, então aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Originalmente intitulada Spiderwebs, ou Teias de Aranha, o Chris Martin escreveu a música Trouble depois de alguns acontecimentos envolvendo a banda em que ele acabou, cara, explodindo com alguns integrantes, especialmente com Will Champion, o batera. O Chris Martin chegou até a duvidar das habilidades do Will Champion enquanto baterista e chegou até a demitir o cara da banda lá em 1999. É claro que alguns dias depois o Chris Martin acabou se arrependendo e ele foi lá humildemente se desculpar com o Will Champion e inclusive pedir para ele voltar a fazer parte da banda. Em 2009, o Chris Martin chegou até a falar sobre esse episódio num programa de TV, o The South Bank Show, e ele contou o seguinte: estava indo tudo bem, até que o produtor com quem estávamos trabalhando naquele momento nos disse que nós não éramos bons o suficiente, que tecnicamente nós não éramos bons. O que as bandas geralmente fazem nessa situação é culpar o baterista, e então eu acabei pedindo para o Will deixar a banda. 3 dias se passaram e eu realmente me senti um miserável por ter feito aquilo. E foi com esse sentimento de caramba, eu falei sem pensar, eu acabei explodindo, eu agi sem pensar, quando eu me vi ali numa situação que eu tava meio sem saída, como se eu tivesse preso numa teia de aranha. E aí, nesse cenário, com esses sentimentos, o Chris Martin sentou e acabou escrevendo a letra da música Trouble. A música é muito bacana e, inclusive, se você é fã de Coldplay, já temos aula aqui também com a música The Scientist. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você assistir depois, quando essa aula aqui terminar. Mas hoje, vamos de Trouble. Vamos entender a letra dessa música, que é uma espécie de desabafo. Bora lá, entender o que a letra tá querendo dizer. Vamos aprender a cantar e aprender inglês com a música Trouble, do Coldplay. Na primeira estrofe, a música fala o seguinte: Oh no, I see. Oh não, eu vejo. Oh no, I see. A spider web is tangled up with me. Uma teia de aranha, a spider web, is tangled up. Ela tá emaranhada comigo, ela tá embolada em mim, emaranhada comigo. Esse é o sentido, tangled up. A spider web is tangled up with me. Comigo. Então aqui nós temos with, que é uma preposição. E depois de preposições em inglês, nós não usamos os personal pronouns, e sim os object pronouns. Por isso que nós temos o me aqui depois da preposição with me, comigo. A spider web is tangled up with me. Uma teia de aranha tá aqui emaranhada comigo, representando essa situação em que ele se via preso, meio que num beco assim, sem saída. Oh no, I see. A spider web is tangled up with me. And I lost my head. E eu perdi. Então aqui nós temos o verbo lose, que é um verbo irregular. Ou seja, no passado, ele assume uma outra forma. Lose no passado vira lost. I lost my head. Eu perdi a minha cabeça. Em português a gente falaria eu perdi a cabeça. Simplesmente eu perdi a cabeça. And I lost my head and thought of all the stupid things I had said. E eu pensei. Então aqui nós temos mais um verbo irregular, que é o think, que no passado vira thought. Think vira thought. E eu pensei, I thought of all the stupid things I had said. Aqui, nessa frase, nós temos a estrutura do past perfect. Por quê? Porque nós temos duas ações que aconteceram no passado, só que uma aconteceu antes da outra, e as duas estão no passado. Então, quando isso acontece, nós usamos o past perfect, que é o quê? O verbo auxiliar do past perfect, que é o had, e aqui ele está contraído com o sujeito. Então, ó, I had said, que contraiu virou
I'd said. A gente já viu essa estrutura do past perfect na música Don't Look Back in Anger do Oasis, também com essa mesma estrutura. Olha só, em Don't Look Back in Anger apareceu da seguinte forma: And you said that you had never been. E você disse que você nunca esteve. Então, ó, duas ações no passado. Você disse no passado que você nunca esteve no passado. You said that you had never been, but all the things that you've seen, mas todas as coisas que você viu. E aí aqui, and thought of all the stupid things I had said. De novo, ó, I thought, passado, of all the stupid things I had said. Em todas as coisas estúpidas que eu falei, que eu disse. Então aqui, nos dois exemplos, a gente tem a estrutura gramatical do past perfect. Ó, também vou deixar o link para a aula Don't Look Back in Anger aqui embaixo na descrição do vídeo, junto com a música The Scientist do Coldplay, para você dar uma maratonada depois, assistir as duas quando essa aula aqui terminar. Vamos lá? Bora cantar essa primeira estrofe aqui junto comigo em voz alta. Se você tá chegando agora no canal, primeiramente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui no canal a gente sempre faz o seguinte, nós vamos passando estrofe por estrofe para entender o que aquela estrofe tá querendo dizer. E aí, para isso, a gente dá uma pincelada em vocabulário e também em alguns tópicos, algumas estruturas gramaticais. Então, depois que a gente entende ali de uma forma mais superficial, de uma forma geral, a gente canta para poder fixar a pronúncia das palavras, para poder fixar o que a gente acabou de aprender. E a gente sempre canta duas vezes. A primeira vez a capela e a segunda vez já com acompanhamento de karaokê. Se você tá chegando agora, considero que essa seja uma informação importante para você. Eu preparo o karaokê da música completa, na íntegra, para os inscritos aqui do canal. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para ficar por dentro das próximas aulas. E aí, no final dessa aula aqui, você já vai ter acesso ao karaokê da música na íntegra. Primeiro, você assiste a aula toda, porque é importante que você entenda a música toda, o que a música toda tá querendo dizer. E aí, no final, você já fica com o karaokê direto, se você tiver inscrito aqui no canal. Então, não se inscreveu ainda? Aproveita e se inscreve. E agora a gente vai cantar só essa estrofe aqui. O importante é que você cante junto comigo em voz alta. Você canta daí, eu canto daqui, a gente canta junto. Não estamos preocupados, a menor preocupação com qualidade musical, vocal, ritmo. Não, ritmo é importante. Afinação. Ritmo a gente tenta. A gente tenta porque isso ajuda, inclusive, a gente ir gravando a pronúncia das palavras, onde que uma palavra liga na outra, onde que uma palavra encaixa na outra. O ritmo é importante, mas afinação, tom, essas coisas, técnica, não, esquece. Se diverte e vamos treinar o inglês e a pronúncia das palavras. Então vamos lá. Treina comigo em voz alta, canta daí, eu canto daqui, let's go. Oh no, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. Oh no, I see a spider web is tangled up with me, and I lost my head and thought of all the stupid things I'd said. E ele vai continuar descrevendo essa situação delicada em que ele se encontra ali bem no meio. Ele fala o seguinte: Oh no, what's this? Ah não, o que é isso? What's this? A spider web and I am caught in the middle. Uma teia de aranha e eu tô aqui bem no meio. Caught in the middle, ou então simplesmente só in the middle, é uma expressão idiomática. Sempre que nós nos deparamos com idioms ou expressões idiomáticas, eu gosto de frisar, reforçar o seguinte: a gente precisa entender as expressões idiomáticas no contexto. A gente precisa entender o que essas palavras agrupadas estão querendo dizer. Porque expressões idiomáticas não podem ser traduzidas palavra por palavra ao pé da letra, porque elas não fazem sentido. E aí, para poder clarear as ideias, eu gosto sempre de trazer exemplos de dicionários online. Vamos lá com o nosso queridinho aqui, The Free Dictionary. Primeiro, vamos entender a definição de
caught in the middle, in a position between two or more sides in an argument. Então, em uma posição que você tá entre dois ou mais lados em uma discussão. In a position between two or more sides in an argument or contentious issue. Ou então, numa questão controversa or contentious issue, often leaving one without a clear course of action. Geralmente deixando um dos lados sem ali uma clareza de que ação deve ser tomada. Often leaving one without a clear course of action to satisfy either side. A pessoa que tá ali no meio, ela fica numa situação delicada, porque ela não tem uma clareza de como que ela vai conseguir agradar os dois lados daquela situação. Exemplo, when my friends broke up, quando os meus amigos terminaram, I was often caught in the middle. Eu geralmente estava ali no meio daquela situação, delicada. I was, verbo vir no passado, eu estava. I was often caught in the middle, as each one complained to me about the other. Enquanto cada um reclamava comigo sobre o outro. As each one complained to me about the other. Então, entende a situação caught in the middle, quando você tá ali bem no meio de algo que é, de alguma forma, delicado ou controverso. A melhor maneira de aprender expressões idiomáticas... E, Renata, por que eu deveria aprender as expressões idiomáticas? Porque se você quer se comunicar em inglês de uma forma mais natural e entender o que os nativos falam o tempo inteiro, porque essas expressões aparecem o tempo todo na fala dos nativos, dos falantes nativos, nas conversas do dia a dia. Então, se você quer entender com mais facilidade e não ficar traduzindo ao pé da letra, porque você não vai conseguir, e se você também quer ter uma comunicação mais natural, você deveria estudar, entender e dominar as expressões idiomáticas. Pensando nisso, eu criei um mini curso, um treinamento online só com expressões idiomáticas, provérbios e ditados populares em inglês. Contextualizado, é claro, porque a parte de contextualização ela é fundamental. Então, o treinamento ele é todo contextualizado com cenas do seriado Friends no primeiro módulo, que são as expressões idiomáticas, e pequenos trechos de outros filmes e séries no módulo 2, que é o módulo de provérbios e ditados populares em inglês. Se você tiver interesse de turbinar o seu inglês com esse mini curso, eu gravei um vídeo para te explicar melhor como é que o treinamento funciona. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário um link para você assistir esse vídeo que eu preparei para você. Aqui a expressão idiomática, oh no, what's this? A spider web and I am caught in the middle. Ou não, uma teia de aranha. E eu tô ali bem no meio. Eu tô bem no meio dessa situação delicada em que eu estou me vendo sem saída. Essa é toda a ideia metafórica por trás aqui dessa estrofe. So, I turned to run. Então, eu me virei para correr. O verbo turn, que é um verbo regular. Ou seja, no passado ele ganha esse edzinho aqui no final. So, I turned to run. Então, eu me virei para correr. And thought of all the stupid things I had done. E eu pensei em todas as coisas estúpidas que eu fiz. And thought of all the stupid things I had done. Aqui, de novo, a estrutura do past perfect. Esse I'd done aqui é o verbo had, funcionando como verbo auxiliar da estrutura do past perfect, contraído com o sujeito. I had done, I'd done. Eu pensei em todas as coisas estúpidas que eu havia feito, que eu fiz. And thought of all the stupid things I'd done. E aqui, ó, uma atenção especial para a pronúncia do verbo done, que é o verbo do no passado particípio, porque dentro da estrutura do past perfect, tanto do past perfect como do present perfect, o verbo ele é flexionado para o passado particípio, e o passado particípio do verbo do é done, done. A pronúncia é done. Lembra? Com essa música aqui, você nunca mais vai esquecer, ele rima com run. Run rima com done. Run, done. So I turned to run and thought of all the stupid things I had done. Ok? Você nunca mais vai esquecer a pronúncia de done. Run, done. E aí entra o refrão. And I never meant to cause you trouble. E eu nunca quis, eu nunca tive a intenção. Aqui a gente tem o verbo mean. Renata, mean não é de significar? Sim, só que em inglês, uma palavra, ela pode adotar significados diferentes. Às vezes, elas podem adotar até classificações gramaticais diferentes. Tudo o que mostra pra gente vai ser o contexto. O contexto nos conta o significado da palavra. E o mean também pode
pode adotar esse significado de ter a intenção de fazer alguma coisa. I never meant, aqui o mean, que é um verbo irregular no passado, assume uma outra forma que é meant. I never meant, eu nunca quis, eu nunca tive essa intenção. I never meant to cause you trouble. Eu nunca tive a intenção de te causar problema. And I never meant to cause you trouble. And I never meant to do you wrong. Eu nunca tive a intenção de fazer algo errado com você. Essa é a ideia aqui. I never meant to do you wrong. Eu nunca quis fazer nada de errado para você ou com você. Nesse sentido de agir errado mesmo. I never meant to do you wrong. And well, if I ever caused you trouble. E eu, bem, se em algum momento qualquer que tenha sido eu te causei algum problema, and if I ever caused you trouble, oh no, I never meant to do you harm. Oh não, eu nunca quis te prejudicar. I never meant to do you harm. Nesse mesmo sentido, eu nunca quis te prejudicar, eu nunca quis te fazer mal. Se isso aconteceu, não foi essa a minha intenção. Você vê que é uma música realmente de, foi mal, é um desabafo, eu nunca quis te fazer mal, me desculpa, eu tava me vendo numa situação completamente sem saída, eu tava me vendo ali emaranhado numa teia de aranha. Consegue entender que é todo esse contexto, todo esse cenário que a música traz? Então bora lá, vamos cantar essas duas estrofes aqui juntas, uma seguidinha da outra, comigo, em voz alta. Let's go! Oh no, what's this? A spider web and I'm caught in the middle. So I turned to run and thought of all the stupid things I'd done. And I never meant to cause you trouble. And I never meant to do you wrong. And well, if I ever caused you trouble, oh no, I never meant to do you harm. Oh no, what's this? A spider web and I'm caught in the middle. So I turned to run and thought of all the stupid things I'd done. And I never meant to cause you trouble. And I never meant to do you wrong. And well, if I ever caused you trouble. And oh no, I never meant to do you harm. E ele segue descrevendo esse momento delicado que ele estava se sentindo ali perdido, emaranhado numa teia de aranha. A próxima estrofe vem para continuar reforçando essa ideia. Ele fala o seguinte: oh no, I see. Oh não, eu vejo, eu enxergo. Oh no, I see. A spider web and it's me in the middle. Uma teia de aranha e sou eu bem ali no meio. Viu que a expressão idiomática ela pode aparecer tanto como caught in the middle ou então só o in the middle. Uma teia de aranha, a spider web, and it's me, e sou eu in the middle, ali, bem ali no meio. So I twist and turn, então eu me torço e giro. So I twist and turn, nesse sentido de tentar sair dali. So I twist and turn, eu me torço e giro. But here am I in my little bubble. Mas cá estou eu, but here am I in my little bubble, na minha pequena bolha. E aí vem o refrão com uma pequena alteração, singing that I never meant to cause you trouble. Eu nunca tive a intenção, eu nunca quis te causar problema. Singing, cantando. Então aqui a gente tem o verbo sing na sua forma ing, que traz essa ideia de algo que está acontecendo. Então singing, cantando. That I never meant to cause you trouble, que eu nunca quis te causar problema, eu nunca tive essa intenção. I never meant to do you wrong. Eu nunca quis agir errado com você, eu nunca quis fazer nada de errado com
com você. I never meant to do you wrong. And I, well, if I ever caused you trouble. E eu, bem, se em algum momento eu te causei problema. And if I ever caused you trouble. Oh, no, I never meant to do you harm. Oh, não, eu nunca quis te prejudicar, eu nunca quis te fazer mal. I never meant to do you harm. Vamos cantar essas duas partes aqui juntas, seguidinhas uma da outra, junto comigo em voz alta. Você canta daí, eu canto daqui, let's go. Oh, no, I see a spider web and it's me in the middle. So I twist and turn. But here am I in my little bubble, singing that I never meant to cause you trouble. I never meant to do you wrong. And well, if I ever caused you trouble, oh no, I never meant to do you harm. Oh no, I see a spider web and it's me in the middle. So I twist and turn. But here am I in my little bubble, singing that I never meant to cause you trouble. I never meant to do you wrong. And well, if I ever caused you trouble, oh no, I never meant to do you harm. Aí aqui entra uma partezinha mais instrumental. E depois um desabafo final que ele fala, tipo, cara, será que eles armaram pra mim? Será que armaram pra cima da gente? Talvez eles tenham armado pra cima da gente, eu acho que eles armaram pra cima da gente. Ele fala o seguinte: They spun a web for me. Spun, que é o passado do verbo spin, que também pode significar tecer. Então, eles teceram uma teia para mim. Nesse sentido de, cara, eles armaram, isso foi uma armadilha, quem sabe pra tentar desestabilizar a gente, desestabilizar a banda. They spun a web for me. Eles teceram uma teia para mim. E aí ele fica repetindo. They spun a web for me. E aí a música vai encaminhando pro final. They spun a web for me. E agora eu quero saber, você conhecia a história por trás da música Trouble? Sabia que tinha sido ali um momento de explosão do Chris Martin, depois seguido de um momento de arrependimento, treta com os membros da banda, pedido de desculpa, e depois esse desabafo que ele fez aquilo, ele agiu sem pensar, ele falou sem pensar, porque ele tava se sentindo numa teia de aranha e no final das contas pode ser que tenham armado alguma situação pra ele. Você sabia dessa história? Me fala aqui nos comentários que eu quero saber. E você curte Coldplay? Vibe anos 2000? Escutou muito a banda? Eu particularmente escutei muito Coldplay, gosto pra caramba do som dos caras. Ainda tem um monte de música do Coldplay que eu quero trazer aqui pro canal. Se tiver alguma música especial, específica que você quer que eu traga, me fala aqui nos comentários que eu quero saber. E lembrando que já temos a aula com The Scientist, o link tá aqui embaixo na descrição. Se você curtiu essa aula, se você curtiu esse vídeo, não esquece, deixa pra mim o seu like aqui, é muito importante pro YouTube entender o quê? Olha que conteúdo bacana, a galera curtiu, vamos entregar pra mais pessoas que também podem curtir a ideia de aprender inglês com música, assim como você. Mas isso só vai acontecer se você deixar o seu like aqui nesse vídeo. Então, cara, vai, deixa o seu like pra mim aqui. E aquele seu amigo, aquela sua amiga que também é fã do Coldplay, aqui embaixo do vídeo tem um botão de compartilhar. Aperta no botão de compartilhar e envia essa aula pra ele, pra ela, ou até pra galera que você conhece aí nos seus grupos de WhatsApp. E agora o mais importante, que é você cantar a música várias vezes pra você fixar estrutura, vocabulário e ali se familiarizando com os tópicos gramaticais. Inclusive,
Inclusive, com a forma da rima das palavras, você vai memorizando a pronúncia correta. Então, canta várias vezes, repete várias vezes. Para isso, eu vou te deixar agora com o karaokê, que eu preparo com muito carinho para os inscritos aqui do canal. Se você ainda não está inscrito ou inscrita, aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber as próximas aulas e curte o karaokê, vai, divirta-se, canta bastante e eu tô te esperando nos próximos vídeos aqui do canal. Um grande abraço e até lá! I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.